Voltando ao que estávamos falando a respeito de Apocalipse, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo de número 7. Nós vamos ler do verso de número 9 em diante, em nome de Jesus. Bom, falamos a respeito de que haverá um tempo sobre a terra, revelado por Deus ao apóstolo João, um tempo esse chamado de período da tribulação, amém, que durará por volta de 7 anos, amém, em uma divisão de duas partes, 3 anos e meio e 3 anos e meio, nessa situação, nesse tempo, a igreja já não estará mais na terra, é a forma com qual cremos, mas não é somente a igreja que não estará sobre a terra, o Espírito Santo também não estará, amém? Porque o Espírito Santo ele só vai estar até a igreja, depois da igreja, não há mais condições, o Espírito Santo não vai estar mais aqui, o Espírito Santo ele vai subir com a igreja. Então, querido, quem vai nos convencer? Como que o homem fará para ser salvo? Terá que dar a sua vida. Terá que dar a sua vida, porque se ele não der a sua vida, ele não vai ter salvação. Amém? Então, no capítulo 7, do verso 9 em diante, quero fazer essa leitura com a igreja de Cristo Jesus. A palavra, ela vai nos ensinar assim: depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor e glória, e sabedoria, e ações de graça, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo o sempre. Amém. E um dos anciãos que me falou, dizendo: estes que estão vestidos das vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Amém? Irmãos, essa é uma parte do Apocalipse que não é figurativo. Essa é uma parte do Apocalipse que vai se cumprir literalmente. Então, a Bíblia diz que em uma visão apocalíptica, João, ele teve esta visão dada pelo Senhor, e ele viu mártires. O que são mártires? Mártires são pessoas que entregaram a tua vida pela fé. Um mártir é uma pessoa que não nega a sua fé. O mártir é uma pessoa que dá a sua vida, amém, em troca da sua fé. Mas esses mártires, irmãos, a qual a Bíblia aqui nos revela, ao qual o Senhor, amém, mostrou para João, esses mártires, irmãos, não precisa ser eu e você. Esses mártires são aqueles que tiveram todo o tempo da vida para servir a Deus.
e não quiseram servir a Deus. Tiveram todo o tempo para estar na igreja, mas achavam que não precisava estar na igreja. Tiveram todo o tempo para, amém, dar a Deus toda a honra, toda a glória, mas não quiseram dar a Deus toda a honra, toda a glória. Tiveram, amém, o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele enviou o Espírito Santo, amém, para quê? Para nos convencer do nosso pecado. Então, se chega um determinado momento em que o Espírito Santo já não consegue mais convencer o homem do seu pecado, para que então nós estamos servindo a Deus, se já não conseguimos mais ser sensíveis à voz do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo hoje é que testifica, amém, que nós somos de Deus. Deus não está aqui, irmãos. Como assim, pastor? Deus não está aqui, Deus não tem forma humana. Então não adianta você procurar Deus em uma figura, de um animal, procurar Deus na figura, amém, de um ser, de uma árvore, alguma coisa. Deus não está. Amém, o próprio Jesus, ele revela em João que Deus é Espírito, ou seja, Deus é Espírito, Deus não se pode ver, Deus não tem dimensão de tamanho, amém, Deus não tem dimensão de tamanho, Deus é tudo em todos, então não tem como você dimensionar o tamanho de Deus, amém, mas Deus, ele se revelou através de Jesus. Jesus foi, amém, Deus encarnado, ou seja, o que nós precisamos saber de Deus, nós aprendemos através de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio sobre essa terra, Jesus andou sobre essa terra, Jesus ele pregou o reino de Deus, ele explicou o que é o reino de Deus, que o reino de Deus não é comido, que o reino de Deus não é bebido, amém, que o reino de Deus não é aqui, porque esse mundo já foi entregue, amém, ao inimigo das nossas almas, ao Deus desse século, mas ele veio anunciar que ele veio anunciar o reino de Deus, que o plano de Deus para nós não é nos deixar nessa terra. Ah, pastor, mas tem uma certa religião aí, uma certa denominação aí que eles pregam que o reino de Deus é aqui na terra. Sim, irmãos, Deus tem um plano para um povo aqui na terra, mas o plano que Deus tem aqui na terra para um povo, é para o povo de Israel, porque o povo de Israel precisa ser remido, somente a Ele. Qualquer outra nação, qualquer outra língua, irmãos, tem que confessar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da tua vida. E é bem claro aqui em Apocalipse capítulo 7, que diz que vê-se um povo vindo de todas as tribos, de todas as nações, de todos os cantos da terra, de todas as línguas. Ou seja, a igreja do Senhor está estabelecida em todo o mundo. A igreja do Senhor começa em nós, quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida. Você já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Sim. Você já tem o Espírito Santo na tua vida? O que é ter o Espírito Santo, pastor? Ter o Espírito Santo é falar em línguas? Não. O falar em línguas é uma evidência. Amém? É uma evidência, mas tem pessoas que não falam em línguas, mas estão cheios do Espírito Santo. A Bíblia vai falar de um homem cheio do Espírito Santo, Estevão. A Bíblia não fala dele orando em línguas, mas a Bíblia fala que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo não está condicionado a ter o dom da língua, falar em língua, falar em mistério, mas estar cheio do Espírito Santo, querido, é estar, amém, querido, convencido pelo Espírito Santo da nossa condição, amém, de pecador. E sendo convencidos da nossa condição de pecador, não podemos aceitar essa condição de pecador. Nós temos então que saber que a gente pode nos livrar do nosso pecado. E como nós vamos nos livrar do nosso pecado? Vamos nos livrar dos nossos pecados através do sangue de Jesus. Quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a Bíblia diz que toda cédula que era contrária a nós, amém, querido, ela foi rasgada. Que cédula é essa? Só para você entender a respeito do sangue de Jesus. Por que você precisa do sangue de Jesus? Porque todos nós temos que ser remidos pelo sangue de Jesus. Porque a história começa dessa seguinte forma: quando Deus cria o homem do pó da terra, quando Deus, Ele coloca no homem o teu espírito, sobra sobre a narina do homem, na arena do homem, o teu espírito. Deus, Ele diz para o homem que ele deve crescer, frutificar, encher a terra. É uma ordem de Deus, é um mandamento para o homem, crescer, frutificar, encher a terra. Mas também tem um outro mandamento de Deus para o homem que dizia: de tudo que há no jardim se pode comer, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Porque o dia que o homem comer, ele morrerá. Então é um mandamento: quem come está condenado, vai morrer. Aí nós conhecemos a história.
Eva, então, sendo seduzida pela serpente, amém, sendo seduzida por Satanás, ela então vai e experimenta, amém, deste fruto proibido. E quando ela experimenta deste fruto proibido, automaticamente, irmãos, o pecado, a partir do momento que ele é consumado na vida de uma pessoa, ele não vai somente destruir aquela pessoa, mas ele pode destruir, amém, uma família, ele pode destruir um ministério, pode destruir uma nação, e aí por diante. Eva pecou, e quando o pecado entrou nela, ela desejou também que Adão comesse, ou seja, ela desejou também que Adão pecasse, e ela fala para Adão, e Adão vai e come também deste fruto proibido, e a Bíblia diz que quando ele come, ele se sente envergonhado, ele sente que algo de errado ele fez. Então qual que é, amém, a atitude de Adão? Se esconder de Deus, fugir da presença de Deus, porque ele tinha consciência que algo de errado ele fez. Não estou fugindo do texto, você vai entender. A Bíblia vai dizer então que todos os dias, na virada do dia, Deus passava, e Deus ele tinha um diálogo com Adão, e Deus passou naquela virada de dia, e Adão não estava ali, e o Senhor o procurou pelo paraíso, e Adão estava escondido, e o Senhor clamou por Adão, e ele, escondido, o Senhor diz, por que ele foge da presença de Deus? Então ele confessa que ele foge porque ele errou, ele pecou. Deus fala, o homem, ele agora é como nós, porque ele comeu da árvore da ciência do bem e do mal. Mas qual foi o mandamento de Deus mesmo? Que se o homem pecasse, ele morreria. Então, para que o homem não pecasse, Deus ele teve que prover algo. Então Deus ele vai e mata, ou seja, Deus ele vai, pega um cordeiro, mata o cordeiro, e com a pele desse cordeiro, ele cobre a nudez do homem. Ele cobre a nudez do homem. Ou seja, a pele e o sangue do cordeiro que estava naquela pele, cobriu a nudez do homem. E naquele momento, a ira de Deus contra o pecado do homem foi aplacado pelo sangue de Jesus. Então o sangue do cordeiro, naquele exato momento, aplacou a ira de Deus, mas não para sempre. O homem então teve que, amém, toda vez que o homem pecava, o homem então tinha que sacrificar, tá? E se você for ler a Bíblia pontualmente, você vai perceber que o homem, quando ele é criado por Deus no seu estado original, o homem ele é herbívoro, o homem não come carne, o homem somente se alimentava de frutas e de verduras assim. Mas quando o homem pecou, e é necessário para que o homem seja livre do pecado, a comunhão, então Deus estabeleceu o sacrifício, e nesse sacrifício a carne, amém, uma parte era entregue em holocausto, e a outra parte era cozida, e o sacrificante, amém, e o sacerdote, ele então dividiam essa carne como se fosse uma comunhão. Era restabelecido esta comunhão. O que tem a ver com o Apocalipse? Tem tudo a ver, irmãos. Porque quando nós pecamos e nós não pedimos perdão, a ira de Deus, ela se levanta contra nós. Por isso nós vemos que muitas pessoas hoje têm padecido, não porque Deus não ama, mas é por causa da força do pecado. O pecado, irmãos, ele nos afasta de Deus. Deus não se afasta de nós. A Bíblia vai dizer para nós em Isaías 59 que a mão de Deus não está encolhida, e nem o seu ouvido agravado. Então a mão de Deus não está encolhida, mas é o homem que sai debaixo da mão de Deus. É o homem que peca, e pecando o homem, querido, ele perde a salvação. Então a única coisa que pode aplacar a ira de Deus, a única coisa que pode nos salvar do inferno, é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. Então você vai ver no capítulo 7 aqui, que a figura do cordeiro é importante, porque o cordeiro, que é Jesus, está do lado de Deus, e é ele que a Bíblia diz que conduz as águas do rio da vida, que vai tirar do homem a fome, a sede, o medo, vai tirar tudo. Então o único que pode nos livrar da tribulação é Jesus. Então é importante que nós andemos em uma vida de retidão na presença de Deus, uma vida, amém, certa na presença de Deus, amém, crucificando, amém, todos os nossos desejos carnais,
para que eles não tirem de nós a salvação. Porque os desejos da carne, o pecado, ele tira de nós a salvação. Então eu faço um apelo para você que está aqui nessa noite. Se você não tem a sua vida regularizada na presença do Senhor, regulariza a sua vida na presença do Senhor, porque também, como eu disse, Jesus ele pode voltar no arrebatamento da igreja, mas Jesus ele pode voltar também a qualquer momento para você. O dia de amanhã Deus pertence. E se nessa noite você sofreu um acidente e não tiver com a tua vida certa com Jesus, você acha que você vai para o céu? Você acha que se você estiver em pecado, você vai para o céu? Você pode dizer, mas não é você que pode me julgar. Não é você que pode dizer para mim se eu vou para o céu ou não. Com certeza não sou eu, irmãos. Mas é a palavra. E o que a palavra vai falar para nós? No capítulo 6 do livro de Romanos. Que o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então o pecado, ele tem uma recompensa, a morte. Mas aceitar Jesus também tem uma recompensa. Viver na presença do Senhor tem uma recompensa, a vida eterna. Então eu preciso tomar uma decisão. Eu não posso ficar em cima do muro, porque uma outra coisa que a Bíblia também me ensina é não ficar em cima do muro, porque o morno Deus vomita. O morno Deus vomita. O morno Deus vomita. Ele diz que deve ser sim, sim, não, não. O que está faltando para você aceitar Jesus como Senhor Salvador da tua vida? O que está faltando para você acertar a tua vida com o Senhor? Apocalipse ele é bem claro. E vi povos de todas as nações, de todas as línguas e tribos, que vieram e adoravam diante do Cordeiro a Deus. E o ancião significa o mais velho, amém? O mais velho, ou seja, um homem já com seus clãs brancos, com seus cabelos brancos. Ele me pergunta, quem são esses? E João diz, tu sabes. Ele diz, esses são os mártires, aqueles que deram a sua vida pelo Evangelho, que deram a sua vida no período da tribulação, porque vieram da tribulação. E o período da tribulação, irmãos, que são esse período de 7 anos, existe a tribulação e a grande tribulação, amém? A tribulação ainda é um período pequeno. A grande tribulação, irmãos, na tribulação você vai dar a sua vida. Você ainda tem a oportunidade de dar a sua vida. De que forma? Ou seja, você não aceita o número da besta? Você não aceita o sistema? Né? Não. Puf. Você morre. Eles desligam você. Eles anulam você. Agora, na grande tribulação, o que vai acontecer? Ah, irmãos, na grande tribulação a Bíblia diz que a morte vai fugir do homem. Você já viu uma pessoa agonizando na sua vida, irmãos? Você já viu alguém agonizando? Por algumas vezes, como pastor, eu tive que entrar em hospitais, em UTIs, entendeu? Em UTI neonatal, em UTI, entendeu, infantil e aí por diante. E eu já vi, de tudo eu já vi um pouquinho. Eu já vi criança nascer com o coração tudo perfurado e passar dias no hospital e morrer. Eu já vi pessoas, entendeu, no hospital, já assim, quase em estado de decomposição, o corpo já não aguenta mais, mas os órgãos vitais ainda estão batendo, amém? O cérebro ainda está em funcionamento, então não pode, no Brasil não tem eutanásia, a pessoa tem o direito de morrer, e também não pode desligar os aparelhos, e a pessoa está lá sofrendo, a pessoa está lá agonizando, desejando a morte, e a morte não vem. Eu uma vez, irmãos, eu estava numa convenção da igreja, em Santos, e eu tive uma crise estomacal. Eu nunca senti uma dor tão forte na minha vida. E eu e minha esposa, nós estávamos no 20º e alguma coisa andar. E eu comecei a sentir uma dor tão forte no meu estômago, essa dor não passava, tomava todo tipo de remédio, a dor não passava. Chegou uma hora que eu falei para minha esposa, me segura, porque eu vou pular desse prédio.
diante de Deus, eu queria pular, Silvio. A única solução que eu via para tirar aquela dor de mim era pular daquele prédio. Eu queria, de qualquer forma, pular daquele prédio para aliviar a minha dor. De tanta dor que eu estava sentindo. Agora você imagina no período da grande tribulação. Um homem ser atropelado, perder um membro, perder uma perna, perder um braço e não morrer. Você imagina, querido, cair nos saraivas do céu, pedras de fogo do céu, coisa acontecendo, batendo no homem, arrancando um pedaço do homem, e a Bíblia diz que o homem pedindo a morte e a morte fugindo do homem. Pastor, eu não acredito nisso. Então, irmãos, esse é o primeiro passo que o diabo usou para fazer Eva pecar. Não acreditar que Deus a mataria. Não acreditar que o pecado tiraria dela a eternidade. O inimigo conseguiu seduzi-la ao ponto de ela acreditar de que Deus é tão bom, de que Deus é tão misericordioso, que Deus nunca vai matar a sua criação, que Deus nunca vai tirar a vida de alguém. Sim, de inocentes, não. Mas se for preciso, uma ação de Deus, drástica, Deus vai agir. Outro dia eu estava vendo uma reportagem de um rabino. Você sabe o que é um rabino, né, irmãos? O rabino é um estudioso da palavra, é um mestre na Torá, amém, no livro da lei, no livro sagrado da Torá, amém, dos judeus. E ele diz que o mundo todo tem dó dos judeus por causa do Holocausto, amém, dos mais de 6 milhões de judeus que Hitler matou. E ele diz que a Bíblia, ela tem códigos, e de que qualquer judeu conhecedor da palavra saberia que quando eles fogem de Deus, da presença de Deus e do compromisso com Deus, o sacrifício viria. E os judeus, eles começaram a se fazer aliança com outros povos, se esquecendo de Deus. Então o sacrifício foi um alerta de Deus não para a humanidade. O sacrifício foi um alerta de Deus para os judeus, que eles precisavam voltar às suas origens. E o Apocalipse é um alerta de Deus para a sua igreja. Nós não podemos brincar com Deus, irmãos. Deus é amor? Sim. O amor de Deus é ágape? Sim. O que é isso, pastor? Incondicional? Sim. Mas Deus também, a Bíblia diz que Ele é justiça. A Bíblia também vai nos dizer que o Espírito Santo que nos convence do pecado e do juízo. O que é isso, pastor? Você tem consciência que você é pecador? Tenho. Você quer continuar pecando? Quero. Saiba que sobre você virá um juízo. Não tem problema. Eu prefiro o juízo. Você aceitou o julgamento. E se você aceitou o julgamento, irmãos, não tem como fugir depois. Outro dia, eu estava vendo uma reportagem, não é nem uma reportagem, mas uma parte de uma sentença de um jovem nos Estados Unidos. Talvez aqui alguns já viram. E não sei qual foi o crime que esse jovem ele cometeu. E ele foi para, se não me engano, júri popular, alguma coisa assim. E ele foi condenado à morte. Quando ele recebeu aquela sentença, ele chorava copiosamente. Mas ele já sabia qual seria a sentença se ele cometesse aquele crime. Ele já sabia que certos crimes em outros países é pena de morte, ou cadeia perpétua, prisão perpétua. Então ele sabia que se ele cometesse aquele crime, ele seria morto. E nós, como igreja de Deus, temos que entender que o pecado nos mata sim, que o pecado nos afasta de Deus, que o pecado nos manda assim para o inferno, para a tormenta, para a condenação, manda sim.
eu tenho que temer a Deus. Eu tenho que crer em Deus. Pastor, mas quem pode nos provar que o Apocalipse, ele é uma verdade? Não foi uma alucinação, não foi uma invenção da cabeça de João. Não foi, irmãos. Não foi uma invenção da cabeça de João, porque Apocalipse já está se cumprindo. E muitas coisas que foram reveladas pelo anjo a João, já está se cumprindo. Já está se cumprindo. Muitas coisas que o Senhor falou a João, sobre as igrejas, já está se cumprindo. Tudo que o Senhor falou, já está se cumprindo. O sistema já está aí montado. Tudo já está se cumprindo. Por isso é que o Espírito diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos que dar ouvido ao Espírito de Deus. Nós não podemos viver na prática do pecado, mas o outro peca. A Bíblia diz que aquele que se suja, continue se sujando. Mas quem é limpo, continue limpo. Você não vai pecar porque você está vendo outra pessoa pecar. Você não vai pecar porque o teu marido peca, porque o teu filho peca, porque a tua mãe peca. Não. Um dia ele vai ser cobrado dos seus pecados. Capítulo 18 do livro de Ezequiel vai nos dizer o seguinte: os pais comem uvas verdes e os filhos ficam com os dentes aborratados? Não. A alma que pecar, essa morrerá. Eu não vou pagar o preço da incredulidade do meu filho. Eu não vou pagar o preço da incredulidade da minha filha, no sentido de ir para o inferno por causa dele. Eu pago o preço no sentido de sofrimento. Meu filho me dá trabalho, eu sofro. A minha filha me dá trabalho, eu sofro. Alguém que me dá trabalho, eu sofro. Mas é um sofrimento, querido. É só um sofrimento. Não é uma condenação para o inferno. Será uma condenação para o inferno quando eu deixo de servir a Deus, deixo de adorar a Deus, para ir tentar salvar alguém que não quer salvação, que está negando a salvação, que está negando o plano de Deus. Mas nós, como igreja, está aqui em Apocalipse, nós já vamos orar. Nós, como igreja, nós temos que nos preparar para a volta de Jesus. Eu não falei com esses cidadãos a respeito dos louvores, não pedi para ele louvor, não pedi para ela, não pedi para ele, não pedi para a Ana que está lá, amém? Eu mal vi, eu só vi lá que você postou os louvores, mas nem vi os louvores que você tinha postado, eu não sabia. E que os louvores estão falando hoje do quê? Sobre a volta de Jesus. Então por aí você vê como que testifica, por aí você vê como que as coisas nos mostram que Jesus está voltando e que Jesus tem um compromisso com a tua igreja. O que precisa mais acontecer na sua casa? O que precisa mais acontecer com você? O que precisa mais acontecer, querido, para que você acredite na volta de Jesus? Qual é o sinal que falta o Senhor te mostrar? O que precisa? O que você precisa para reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida? Pastor, é que a minha vida é muito tribulosa. Eu acho que você não deveria nem falar que a sua vida é muito tribulosa. Porque se você soubesse o que era tribulação, você tomaria outro rumo na tua vida. Tribulação não é luta física que só não. Tribulação é luta espiritual também, é batalha espiritual também. Então é necessário que a gente se mantenha vivo. Amém? Se mantenha na presença de Deus. Se mantenha servindo ao Senhor. É difícil servir a Deus, irmãos? É difícil servir a Deus. Tanto é que a Bíblia, ela nos dá um conselho: o justo viverá pela fé, ou da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, Deus não tem prazer naqueles que recuam. Agora, entenda uma coisa. Se Apocalipse está nos dizendo que estavam em volta do Cordeiro os mártires, cadê a igreja nesse cenário?
Porque aqui a Bíblia nos revela sobre os mártires, aqueles que darão a sua vida no período da tribulação. E cadê a igreja de Deus nesse cenário? Cadê a igreja de Deus nesse cenário? Aonde a igreja de Deus estará nesse cenário? Bodas do Cordeiro. Quando Jesus voltar, durante um tempo Jesus vai estar com a igreja. Amém? A igreja vai estar naquele cenário, mas não como mártire, mas como testemunha do mártire. A igreja é a testemunha dos mártires. Então eu te digo aqui uma coisa nessa noite, e nós vamos orar. Não queira ser um mártir. Não queira. Amados, eu tenho 23 anos como pastor titular. Nesses 23 anos, eu posso te dizer uma coisa. Eu já sofri muito pelo Evangelho. Você me vê assim, desse jeito, parece que sou esse pastorzinho moderninho, que se converteu há pouco tempo, que prega o Evangelho há pouco tempo, só de ministro de Deus. Eu tenho 23 anos em cima de um altar interrupto, pregando o Evangelho praticamente 2, 3 vezes por semana. Às vezes um dia não, às vezes 4 dias na semana, às vezes 5, já cheguei a pregar até 7 vezes na semana. Só que tem uma coisa, irmãos. Já passei fome. Já fui humilhado. Já passamos períodos de enfermidade. Já fomos zombados. Passamos tudo quanto é tipo de situações pelo Evangelho. Ameaçado de morte, sim. Ameaçado de morte, eu pregando e o camarada na porta da igreja com uma faca dizendo: eu vou entrar e vou matar o pastor. Eu vou entrar e vou matar o pastor. E eu acabar de pregar, o diácono dá uma vacilada, o caboclo sai correndo para dentro da igreja, pegar no braço da esposa dele, e olhar para mim: nós vamos conversar agora. Não tem que esconder nada, vamos conversar. Um homem com ciúmes da mulher, queria me matar, porque achava que a mulher dele tinha um caso comigo. Queria me matar. Já fui ameaçado por traficante. Já passamos por muitas situações, livre de acidentes. Já passamos por muitas coisas. E eu acredito piamente, irmãos, que isso não foi uma tribulação. Foi um período para moldar a minha fé. Mas a tribulação não é para moldar a fé de ninguém, não. A tribulação, irmãos, ela é para salvar os rabiscos. E eu termino falando sobre isso, sobre os rabiscos. O que é os rabiscos? Jesus fala uma coisa, que a seara está pronta, mas poucos são ceifeiros, amém? Então Jesus fala sobre plantação. Eu vou terminar aqui trazendo uma coisa para você importante você saber. Quando não havia uma previdência do governo para as pessoas, as viúvas e os órfãos serem sustentados e por aí, como que as coisas funcionavam? Você sabe ou não? Não vai saber porque não é do seu tempo. Mas nos tempos bíblicos as coisas funcionavam assim. Você era agricultor, você tinha uma terra, você plantava lá milho. Você era agricultor, entendeu? Plantava milho. Quando você chegasse o tempo da colheita, as dízimas, ou seja, a primeira parte da colheita, você não podia usar. Você tinha que pegar e levar e entregar na casa do Senhor. Oferta de cereais. Amém? A segunda parte era sua. Os 90% era seu. Então você pegava lá, colhia. Mas na hora da colheita, sempre caía uma espiga ou outra no chão. Todas as espigas que caíam no chão, não podia ser pregada. Por quê? Porque as espigas que caíam no chão, era para o sustento das viúvas e dos órfãos. Então eles acabavam de colher,
aquelas espigas que ficavam pelo chão, amém? As viúvas vinham, os órfãos vinham e pegavam e era o alimento deles. Tanto é que você vai entender melhor, amém, essa questão, se você ler o livro de Ruth. Que Ruth, amém, nora de Noemi, ela, entendeu, o esposo dela morre, filho de Noemi, o outro também morre, a outra nora vai embora e ela decide ficar com Noemi, Ruth. E ela diz, o teu Deus é meu Deus, onde você comeu eu como, onde você dormir eu durmo, e ela seguiu a Noemi. Então, no tempo de colheita, ela foi em uma das roças de um parente, amém, se não me engano, um sobrinho de Noemi, com o nome de Boaz. E ele, então, quando viu aquela moça colhendo ali as espigas do chão, né, e os agricultores lá na frente já colhendo para frente, ele disse, quem que é aquela moça? Aquela moça é a nora de Noemi, é a viúva, ela morreu. Ele falou assim, então deixa cair mais espigas. De propósito, deixa cair mais algumas espigas. Porque ele gostou. O que isso tem a ver com o arrebatamento da igreja? Arrebatamento da igreja, irmãos, começa em 3 partes. Primícias. Quando Jesus morreu, Jesus ressuscitou, amém? E quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que ele levou o cativo e levou o cativeiro. Então, a primeira parte dos que morreram antes de Cristo, esses já subiram, é as primícias, amém? A colheita é o arrebatamento, e os rabiscos são aqueles que vão ficar na tribulação, são esses que ficaram para trás, e que vão ser tirados na tribulação. Você está entendendo? Nesse período, primeiro período da tribulação, serão tirados desse período da tribulação, mas aí não é porque foram convencidos pelo Espírito Santo, mas é porque, amém, caíram em si. Eu negligenciei a minha fé, negligenciei Jesus em toda a minha vida, agora ele voltou e buscou a igreja, e agora eu tenho que dar a minha vida pelo Evangelho. São os rabiscos, são os mártires, e eu não gostaria de subir para o céu, e você não subir, e eu não gostaria que você subisse para o céu, e chegar lá e falar assim, cadê o meu pastor? O anjo falar para você, ou o ancião falar para você, seu pastor era que nem Denorex, parece, mas não é. Ele parecia ser um pastor, parecia ter uma vida com Deus, mas não tinha uma vida com Deus. Ele ficou para a tribulação. Mas aquele presbítero, aquele ancião, aquele pastor, aquele diácono, pois é também, tinha uma vida aparente, como dizia o apóstolo Paulo, sepulcro caiado por fora, amém, pintadinho de branco, mas por dentro apodrecido. Também não subiu. Mas e agora? Agora, eles conhecem a palavra e eles sabem o que eles vão ter que perecer. Senhor, mas aquela irmãzinha da igreja que parecia ser tão fiel, então, aquela irmãzinha da igreja também parecia ser tão fiel, mas não era fiel. Também não subiu. Cadê ela? Está lá sozinha. Porque o neto, ela ensinou o neto a ser crente, o neto se converteu de verdade, ela ensinou o marido a ser crente, o marido se converteu de verdade, mas ela não se converteu. O marido está aí, o neto está aí, o filho está aí, mas ela não está. Porque ela sempre teve um pensamento, faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Então, igreja do Senhor Jesus, é um alerta de Deus para você nessa noite. Conserta a tua vida. Se você tem um ministério, conserta o teu ministério. Não ande de qualquer jeito. Jesus, às portas está. Jesus, Ele ama você. Mas você tem o seu livre-arbítrio. Quem decide se quer ir para o céu ou não, não é Deus, é você. A decisão de Deus é te salvar, mas o livre-arbítrio é teu.
O livre-arbítrio é teu. Sabe por que o livre-arbítrio é teu? Porque você está sendo ensinado. Não seria seu se você não tivesse conhecimento. Se você nunca tivesse ouvido esta palavra, nunca tivesse entrado num templo, ninguém nunca tivesse falado de Jesus para você, talvez para você ainda teria uma chance. Mas para quem já conhece e não pratica, a Bíblia diz que é melhor não ter conhecido do que conhecer e não praticar. A partir do momento que eu conheço, irmãos, eu não posso negar. E você conhece. E você nega agora se você quiser. Nós vamos ter outras pregações aqui sobre Apocalipse, no decorrer dos tempos. Vamos falar um pouquinho do arrebatamento. Vamos falar um pouquinho mais de tribulação para você entender melhor. Talvez você ficou com a sua cabeça cheia de dúvida. Agora, pastor, você deixou minha cabeça cheia de dúvida, pastor. Agora eu estou com medo, não vou dormir mais. Não pode dormir, irmão. Aceita Jesus e pode dormir. É o remédio para acalmar a sua alma. Aceita Jesus, pede perdão pelos seus pecados e você pode dormir tranquilo. Mas se não aceitar Jesus, irmão, eu não sei se você vai conseguir dormir tranquilo, não. Porque o inferno não é brincadeira, ele é real. Põe-se de pé no teu lugar em nome de Jesus.